Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lester Lucas, tenho 39 anos, sou desenvolvedor .NET há 20 anos. E hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre o meu perfil profissional. Hoje eu sou um profissional em busca de uma oportunidade de trabalho, seja como PJ, seja como CLT. Tá? O meu objetivo é estar trabalhando à frente de uma instituição, de uma empresa, tá? Mas, como eu disse anteriormente, eu não tenho bem um foco somente em PJ, somente em CLT, até porque eu penso que o mais importante de tudo é você estar trabalhando, trazendo desenvolvimento, mudanças para as empresas, para as instituições. Tá? Eu moro atualmente no Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Curitiba, no Paraná, a família é italiana, e desenvolvo software já desde 1999. Tá? Tive a oportunidade aí de trabalhar com aplicações desktops, né? E depois migrei para a web, uma oportunidade eu tive de trabalhar com Android, né? Mas foi no web que eu me apaixonei mais por essa modalidade de desenvolvimento. Amo desenvolver, amo trabalhar com tecnologia. Hoje eu participo em vários grupos aí no WhatsApp, no Facebook de tecnologia, sempre compartilhando conhecimento. Há um tempo atrás, aí, posso dizer, uns 7 anos atrás, eu tive a ideia de criar vídeos no YouTube sobre tecnologia. Eu, como amo muito open source e particularmente o sistema Linux, né, então eu criei alguns vídeos falando sobre Linux, tudo, tá? Mas a minha stack principal é desenvolvimento de software. Tá? Hoje eu tenho uma microempresa chamada Lucas Tecnologia Service, é uma microempresa, posso dizer do tamanho de uma startup mesmo, tá? Eu tenho alguns parceiros que são desenvolvedores, tá? Mas toda a direção, seja comercial, financeira, de tecnologia, né? Eu coordeno juntamente com a minha esposa. Tá? Eu desenvolvo softwares, soluções em .NET, Netcore, tive uma boa experiência aí com migração do .NET para o Netcore, trabalho exclusivamente com a tecnologia de banco de dados SQL Server, tá? E tecnologias adicionais, como por exemplo o JavaScript, né, junto com HTML, Bootstrap, jQuery, o Angular, JS, trabalhei com Angular 4, trabalhei com Angular 7 e o 8, né, chamado I.O. Né. Eu tenho hoje o GitHub com 34 repositórios, aliás, desculpa, 37, 3 repositórios novos foram adicionados. E eu sempre procurei desenvolver software, realizar testes, e sempre eu publico em repositórios. Mesmo numa aplicação corporativa que eu faça para um cliente, eu sempre crio um teste, um app teste, para publicar, ter um histórico ali de todo o meu trabalho e toda a minha experiência. Eu sempre fui muito focado em desenvolver soluções, sempre buscando. Eu tranquei meu ensino superior no segundo período da faculdade pelo seguinte motivo: eu precisava conhecer novas tecnologias, e faculdade, busca dessas tecnologias, eu vi um certo empecilho. Eu não vou dizer que eu vejo como uma negativa, não, mas eu precisava vivenciar mais o mercado, né? Eu precisava de mais tempo e foi isso que eu fiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas de fora do Brasil, né? Recentemente tive uma oportunidade de trabalhar aí para o Google, onde comecei a realizar alguns trabalhos remotos. Depois fui para os Estados Unidos, onde eu fiz algumas manutenções, integrações, retornei para o Brasil e hoje eu tenho trabalhado muito de freelancer com desenvolvimento de software para algumas empresas. Eu posso dizer aí, por exemplo, Quad, a FGV, a Firjan,
onde eu desenvolvi e realizei manutenção. Eu tenho uma visão muito analítica de arquitetura, desenvolvimento de software, né? As minhas aplicações da minha empresa, que hoje eu desenvolvo, tá? Que ainda estão em processo de desenvolvimento, eu sigo um controle de versionamento, muito rígido. Tá? Esse controle ele consiste de, por exemplo, eu planejo como que eu vou criar esse software, qual arquitetura utilizar. As arquiteturas de software que eu utilizo normalmente são o DDD, né? Eu falei as arquiteturas, mas normalmente é o DDD que eu utilizo. Eu já tive experiência de trabalhar com aplicações, por exemplo, usando o padrão UMVC, tá? Já cheguei a trabalhar com WebPage, né? Mas assim, atualmente hoje eu uso o DDD porque ele é uma arquitetura de software que me permite eu construir a aplicação e permitir a adição de novos recursos. Isso facilita muito para o desenvolvedor. Então é que hoje, quando eu desenvolvo projetos, quando eu crio projetos, eu já venho trazendo a minha experiência de 20 anos de desenvolvedor, né? Eu sempre procuro pregar isso nos projetos, porque eu peguei muitos projetos ligados e normalmente o arquiteto de software criou ali um projeto numa arquitetura que ele julgou mais correta, mas às vezes esquecendo dessa adição. E tanto com clientes como empresas que eu trabalhei como CLT, o que eu tenho visto foi que há sempre aquela carga de necessidade de transformar aquele software num software mais acomodável ou mais adaptável a essas novas transições de tecnologia, a novas demandas. E a gente sabe que há 20 anos atrás a gente não tinha tanta essa preocupação. Não digo culpa do desenvolvedor, não digo culpa do gerente, mas era uma nova era, né? Não se falava tanto. Mas hoje a realidade é outra. A realidade hoje é construir um software que ele cresça, que ele tenha escalabilidade. Isso é muito bom, tá? Hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho utilizado muito o processo de integração contínua e deploy contínuo, né? O CI/CD, né? Porque hoje você precisa construir a aplicação, dar manutenção nessa aplicação, e em pouco tempo essa aplicação, essa alteração precisa estar em produção, né? E aí a gente tem aí muito uma mão, né, da tecnologia na questão de que hoje tanto esse processo do deploy, tudo, ele já não é tão feito somente por ação humana, mas por máquinas, porque isso facilita muito. A gente tem como evitar alguns erros, tá? Isso é muito bom. E assim, eu acredito que o desenvolvedor ele tem que estar focado ali no código, na qualidade de código, na realização na solução da demanda, né? Em resolver problemas. E essas questões muito assim de infraestrutura, de integração, isso a gente pode delegar mesmo para as máquinas, né? A gente tem tecnologia para isso facilita muito, tá? E aqui eu venho com uma opinião, eu venho com uma solução que não custa muito dinheiro, tá? Isso não custa muito, tá? Eu sou microempreendedor também, microempreendedor desenvolvedor, sabe? Eu vou dizer para você que eu não gasto tanto com infraestrutura. Já gastei muito com infraestrutura, já passei por diversos fabricantes, prestadores de serviços de infraestrutura, já gastei muito, sabe? Mas hoje, a solução que hoje eu uso, por exemplo, eu posso aqui citar, é o Microsoft Azure Infrastructure. É um produto, um stack de produtos de infraestrutura e infraestrutura de desenvolvimento integrados, onde permite que eu construa uma aplicação em pouco tempo, com controle de versionamento, criando branch de desenvolvimento, branch de master, fazendo pull request, fazendo verificação de código integrado. Tudo isso ajuda muito, tá? Eu posso dizer aí, posso até citar um exemplo no qual, por exemplo, uma vez eu codifiquei aí uma tela
com integração com banco de dados e tudo, ocorreu tudo numa boa, tudo ok. Quando eu subi para fazer o deploy e tudo, me retornou alguns resultados de alguns erros de pacotes, né? Algumas dependências, também erros de dependências, e que eu não consegui visualizar nos meus testes. Então, assim, isso facilita muito, tá? Eu realizo testes unitários, tá? Com o JUnit, eu faço uso muito do Postman para verificar as rotas na aplicação, se a requisição está sendo realizada, se ela está retornando, né, com os métodos POST e GET. Então, assim, ou POST e GET. Então, assim, eu tenho uma boa experiência. O que eu posso falar, assim, eu amo desenvolver, eu gosto muito. E hoje eu procuro uma oportunidade, eu não digo somente focada ou CLT ou PJ, não. Hoje eu busco uma oportunidade para entregar resultados, para poder, assim, desenvolver, trabalhar com o que eu amo, com que a todo esse tempo eu tenho me dedicado a estudo, treinamento, testes, é isso, sabe? Eu sou muito adaptável a mudanças, sabe? Eu tenho uma visão muito geral, porque como eu criei uma microempresa, então eu sempre pensei que o desenvolvedor ele não tem que estar focado somente ali no código. Ele tem que estar focado que o que ele está fazendo ali vai impactar todo um negócio, né? Então eu tenho essa visão sempre de enxergar tudo. Todas as minhas ações elas são planejadas, tá? E eu aproveito esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele não é só direcionado a buscar uma oportunidade de trabalho, mas focado em trazer solução para uma empresa, para um empresário que tem aí inúmeras funções no seu dia a dia, que está em busca aí de soluções em tecnologia, em desenvolvimento de software, eu me coloco à sua disposição. Então, se você estiver interessado nos meus serviços, tá? Entre em contato comigo. O que eu posso dizer para você, você deve estar vendo aí no fundo da tela, eu tenho aqui um servidor Linux, tá? É um CentOS 7, onde eu normalmente uso ele como um backup de todos os meus projetos. Eu uso uma máquina Windows, que está mais atrás aqui, é um outro servidor, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem um servidor ali, onde eu tenho a máquina que eu uso para desenvolver as aplicações, eu integro com banco de dados. Hoje a minha infraestrutura está toda no cloud, está no Microsoft Azure, onde eu tenho banco de dados SQL, e eu também tenho um conhecimento, experiência com banco de dados SQL, programação em banco de dados, com procedures, tá? E é isso, eu estou aí para poder trazer resultado para o mercado, para a sua empresa, tá? Eu estou aqui pronto para lhe atender. Eu, particularmente, acho assim que o nosso país ainda está naquela coisa de tipo, uma empresa ela já te manda um projeto, um teste para você fazer e tudo. E eu, particularmente, não concordo muito com esse processo, porque um teste, às vezes, não traz a realidade da produção, ali, do ambiente ali, de desenvolvimento, né? Às vezes, recebo algumas propostas de testes que eu acho, assim, até um pouco estranhas, porque depois, entrando na empresa, você vê que não é aquilo, né? Então, assim, é o meu ponto de vista, sabe? Não que eu me negue ou algo do tipo, mas eu sou muito do intuito de tipo, sendo contratado por alguma empresa, tá, como um CLT, eu acho que o que vale é você atender a demanda daquele cliente, porque os testes hoje trabalham com diversas tecnologias que às vezes aquela empresa não utiliza, e aí você acaba fazendo ali o projeto e que não tem muito sentido. Assim, hoje a gente vê assim, que as empresas estão muito assim, exigindo diversas tecnologias, mas o principal, que é o desenvolvimento, elas precisam de um desenvolvedor que entenda a demanda delas, que entenda o ritmo. Acho que isso é o principal, é o mais importante. Hoje você realizar em um CRUD, ou um sistema com React, com Angular, com integração, com arquitetura RESTful,
com web servers, com, sabe, com várias APIs, sabe, 3, 4 APIs. Assim, é uma arquitetura ótima, legal, tudo, mas assim, você tem que entender a cultura da empresa, sabe? E às vezes nesses testes não é bem passada a arquitetura da empresa, arquitetura não, a filosofia da empresa, a real necessidade. Eu posso dizer aí um caso aí que uma vez eu fui selecionado por uma empresa, eu criei uma aplicação RESTful, tudo, e aquela empresa usava uma aplicação MVC, sem API, sem nada, entendeu? Conexão com o banco de dados. Então, assim, eu vejo que às vezes os testes não refletem a real necessidade, né? E às vezes você precisa de um desenvolvedor que conheça aquela tecnologia que a empresa precisa, sabe? O que a gente às vezes vê muito é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, talvez de alguns requisitos, algumas tecnologias que foram encontradas ali no Google, né? Ctrl+C, Ctrl+V e aí joga para selecionar o candidato, porque as empresas querem o melhor desenvolvedor. Só que hoje, eu até penso até como empresário também, eu hoje, quando eu tenho algum projeto para uma empresa e eu preciso de mais desenvolvedores, normalmente eu pego aquele desenvolvedor para aquela demanda, sabe? Para aquele objetivo. Porque hoje, se eu penso o seguinte, se eu contrato um desenvolvedor .NET, .NET Core, né? As minhas aplicações são web, por exemplo, tá? O básico, API, né? Uma API para ser consumida pela minha aplicação, que retorne algum dado, alguma coisa do tipo. Ok, beleza. Sabe, agora o que a gente vê muito é React.js, Angular 8, tudo assim. Eu já vi casos de o cara misturar Angular com React, com React Native, com, sabe? E aí, nossa, o React Native é para mobile, não é para aplicação web, mas o cara quer um desenvolvedor web, sabe? E assim, não dá, a gente não está dando tempo para a tecnologia se desenvolver e consolidar. O React é ótimo, eu já li sobre, eu já trabalhei um pouco com o React, eu não digo que eu sou fluente em React.js, não sou, sabe? Mas muita coisa é pesquisando. Só que assim, hoje, o que eu vejo muito é as empresas querem um desenvolvedor que seja designer, que conheça muito bem de UX, o X, né? Caramba, que conheça vários frameworks. Framework é uma coisa que eu acho muito pessoal, porque framework, o tradicional que eu uso aqui é .NET .NET Core, entendeu? Aí vamos falar aí, por exemplo, do jQuery, né? Beleza, né? Adicionado JavaScript, né? Mas às vezes o que a gente vê muito as empresas, às vezes elas querem uma ferramenta muito particular, sabe? Mas eu, como profissional de desenvolvimento de software, eu sou ciente de que eu tenho que trazer as soluções, pesquisar. Então hoje aqui eu venho com uma stack de conhecimentos, de experiência, nesses 20 anos, né, que eu acredito que atenda a qualquer empresa que queira me contratar. Eu estou aqui para isso, sabe? Eu sou um profissional que eu estou sempre em busca de novas tecnologias, sempre em busca de soluções, eu sempre estou ali pesquisando, né? Porque hoje eu venho aqui dizer que eu sou desenvolvedor, que eu estou sempre ali, resolvendo problemas, atendendo a demandas, né? Mas eu não posso chegar aqui e dizer que conheço todas essas tecnologias que estão. Seria mentiroso, sabe? Eu tenho uma noção, tá? Mas, acima de tudo isso, o que sobrepõe toda a minha experiência, tudo isso, é a minha vontade de querer trazer solução, de querer criar novas aplicações, de querer trazer realmente resultado para aquela empresa que queira me contratar. Seja qual módulo, seja PJ, seja CLT, porque eu sou um profissional que hoje eu não me calço em garantias constitucionais, em garantias de tipo 13º, férias, não, não, não. Hoje, o que eu busco é uma oportunidade para que eu possa trazer conforto para minha família, para minha esposa, esse que é o meu objetivo. E conforto profissional interno, né? Satisfação,
ter aquela sensação de que eu passei por um desafio, consegui vencer aquilo, atendi e saí com vitória. E quando eu falo sair com vitória, eu não digo somente eu, Lester. Eu falo no geral, porque eu sei que hoje nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos num mundo onde eu estou trabalhando numa aplicação, outro desenvolvedor está, às vezes tenho várias equipes trabalhando juntamente, né? E isso eu obtive nas minhas experiências. Eu tive uma ótima experiência no Google, onde eu conheci várias tecnologias, né? E hoje eu estudo muito essas tecnologias dia a dia. Eu estou sempre focado nas atualidades. Eu participo do JavaScript Community, onde eu participo de toda a evolução da comunidade, discussão, eu leio, o que eu posso ajudar eu ajudo, né? Eu realizo alguns cursos, né? Um deles é a Udemy, eu tenho uma assinatura da Udemy, onde eu compro cursos, né, de novas tecnologias, né? E eu estou sempre assim, focado em sempre trazer novas soluções, com novas abordagens. Tá? Mas hoje eu venho aqui falar um pouco de mim, né? Trazer todo esse meu desejo que eu tenho de entrar para alguma empresa. Eu hoje estou disponível, por exemplo, até mesmo sair do Brasil, se ocorrer alguma empresa de fora do Brasil que queira realizar o sponsorship, eu estou disponível, tá? E no Brasil, ou trabalhar remoto, né? Eu gosto também de trabalhar remoto, tenho uma boa adaptação, eu sou uma pessoa muito regrada. Hoje, no domingo, eu estou aqui trabalhando, desenvolvendo minhas aplicações, então eu tenho objetivo, eu sou uma pessoa muito com objetivo, planejamento. As minhas aplicações particulares, eu crio todo um fluxo de planejamento, de deploy, de prazo de entrega, né? Eu estruturo tudo isso. E tudo isso eu aprendi não foi na faculdade. Vou ser bem sincero, eu aprendi foi vídeos do YouTube, nas comunidades de tecnologia. Tá? Hoje eu participo das comunidades de tecnologia .NET da Microsoft, onde eu assisto os vídeos dos MVPs, né? E é isso. Eu gosto de desenvolver, tecnologia é a minha paixão, tá? E hoje eu estou em busca assim, de uma empresa que queira meu serviço, seja como PJ, seja como CLT, que queira mudanças, que queira integração, né? Isso é tudo que um desenvolvedor deve fazer, né? É o objetivo principal do desenvolvedor, né? É ali trazer soluções para as empresas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os meus contatos, caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato, tá? Como eu disse, eu tenho meu repositório no GitHub, onde eu tenho diversas aplicações. O meu GitHub é um reflexo de toda a minha trajetória de experiências que eu tive, tá? Então tem muita aplicação lá. E estejam à vontade para visitar. Vou deixar meu perfil do LinkedIn e tudo. E é isso. E aí eu aguardo ansiosamente pelo contato de vocês. Um forte abraço a todos e um ótimo dia.